Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Direito das Obrigações. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre as arras. E o que são arras? Palavra utilizada somente no plural, que significa uma garantia ou um sinal de um contrato, como, por exemplo, o penhor, ou seja, a entrega de coisa móvel ou imóvel como garantia de obrigação assumida. Existem duas espécies de arras, as confirmatórias e as penitenciais. As confirmatórias estão regulamentadas nos artigos 417 a 419 do Código Civil. Artigo 417. Se por ocasião da conclusão do contrato uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Ou seja, será necessário devolver o bem ou o dinheiro. Artigo 418. Se a parte que deu a arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu a arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução, mais o equivalente com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Artigo 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos valendo as arras como o mínimo da indenização. Ou seja, são aquelas que, quando prestadas, marcam o início da execução do contrato, firmando a obrigação pactuada de maneira a não permitir direito de arrependimento. Por não permitir o direito de arrependimento, cabe a indenização suplementar, valendo as arras como taxa mínima. Vamos agora para os exemplos das arras confirmatórias. O comprador promissor pagou R$100 mil para o vendedor promissor. O comprador promissor desistiu. Quando o comprador desiste, as arras ficam para o vendedor. Vamos ao próximo exemplo de arras confirmatórias. O comprador pagou arras de R$100 mil para o vendedor. O vendedor, por algum motivo, desistiu. Quando isso acontece, as arras devem ser devolvidas ao comprador, mais a indenização que é equivalente ao valor das arras. Ou seja, neste caso, o vendedor deverá pagar R$200 mil para o comprador promissor. A outra espécie de arras são as penitenciais. Estão regulamentadas no artigo 420 do Código Civil e na súmula 412 do STF. Artigo 420. Se no contrato for estipulado direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatórias. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte, e quem as recebeu devolvê-las-á mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Súmula 412 do STF. No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu exclui a indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Ou seja, quando estipuladas as arras penitenciais, garantem um direito de arrependimento e possuem um condão unicamente indenizatório e exercido o direito de arrependimento, não haverá o direito à indenização suplementar. Podemos então identificar que a maior diferença entre as arras confirmatórias e as arras penitenciais é que uma possibilita a indenização e a outra não, além do valor já fixado como arras. Vamos às funções das arras. As arras têm como funções confirmar o contrato tornando-o obrigatório e fazer com que a inexecução seja interpretado como descumprimento da obrigação, no caso das arras confirmatórias. Também prefixar as perdas e danos nas penitenciais, haja vista que a parte inocente só poderá ter o sinal e o equivalente sendo o devedor, e não poderá pleitear indenização suplementar. Iniciar o pagamento, vez que, se da mesma qualidade, elas são computadas na prestação. Logo, se A deve para B 10 mil e dar um sinal de 500, começa pagando a dívida em 500.
e fica restando pagar R$ 9.500, vez que o sinal dado será computado na prestação dos R$ 10.000. Tal não ocorre se as prestações forem de natureza diferente. Por exemplo, dívida pecuniária e sinal de bem móvel, ou vice-versa, e bem móveis diferentes entre si. Natureza jurídica. As arras possuem características acessórias, ou seja, pressupõem a existência de um contrato principal. As arras são acessórias dos contratos bilaterais, nos quais haja transferência de domínio, propriedade. É mais comum em contratos de compra e venda, em que há transferência de propriedade, ou seja, não existe por si só. Além de caráter acessório, as arras também possuem caráter real, pois se caracteriza com a entrega de dinheiro ou de coisa fungível por um dos contraentes ou outro. Agora, se liga no resumo. As arras funcionam como garantia de que o contrato será cumprido. Existem duas espécies de arras: as confirmatórias, que não permitem o direito de arrependimento, e as penitenciais, que garantem o direito de arrependimento, e têm natureza jurídica acessória e real. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.